Olá a todos, bem-vindos então à terceira parte do seminário sobre estatística inferencial. Esta terceira parte irá se focar inteiramente na escolha do texto estatístico. Portanto, vamos então ver o que está definido no PowerPoint, para então começarmos a aula. Quem quiser saber mais coisas sobre estatística descritiva, ver a aula número 1, sobre a parte da inferência estatística, ver a aula número 2. Então, aqui vamos falar da parte da escolha do teste estatístico. Portanto, o teste estatístico, de certa maneira, eu gosto muito desta abordagem que eu encontrei num livro de estatística, que diz então que as questões de investigação podem ser divididas em 5 grandes categorias. Será que a diferença é significativa? Será que as variáveis estão associadas? Será que eu posso construir um modelo de previsão? Será que eu tenho variáveis latentes? Ou então tenho questões mais relacionadas com parâmetros da população? Tipicamente, uma tese de mestrado terá sempre o bloco número 1. Será que há diferenças entre o método A e o método B? Será que há diferenças entre um antes e um depois? Terá também, provavelmente, numa tese de mestrado, também terá questões mais relacionadas com as variáveis que estão ou não estão associadas. Será que há uma correlação entre as variáveis? Se não, modelos de previsão é um outro tipo de variáveis que aparece muitas vezes. Será que é possível ter um modelo de previsão para prever o comportamento de uma variável dependente à custa de um conjunto de variáveis independentes? Variáveis latentes, nós não vamos falar muito aqui sobre variáveis latentes, tem a ver mais com a estrutura. Se eu tiver várias variáveis dependentes, será que eu consigo estabelecer fatores que sejam comuns a essas variáveis dependentes? E a questão número 5 é uma questão mais paralela, que não é assim tão abordada nas teses, como depois iremos ver. As questões relacionadas com a pergunta número 1, será que o batimento cardíaco médio é o mesmo antes ou depois de um curso de relaxamento? Então eu quero saber se há diferenças entre grupos. Será que o peso mediano nos homens é diferente das mulheres? Também quero saber se há diferenças entre grupos. Será que o peso antes, depois, passado 6 meses de uma dieta de emagrecimento é diferente? Também é uma questão do tipo 1, porque eu quero saber se há diferenças entre grupos. Será que o batimento cardíaco está relacionado com a temperatura? Quando aparece aqui uma questão, eu não posso utilizar uma questão de investigação deste género, eu não posso utilizar a questão das diferenças. Primeiro, porque as unidades são diferentes. As unidades do batimento cardíaco são diferentes das unidades da temperatura. Portanto, logo eu não posso fazer essa comparação. E, portanto, o que eu quero saber é, será que quando o batimento cardíaco aumenta, a temperatura também aumenta? Ou diminui? Ou não acontece nada? São perguntas desse género que estão relacionadas com a questão número 2. Será que as variáveis estão associadas ou não? A questão número 3 está muito mais relacionada com a situação. Será que eu consigo ter um modelo de previsão sobre qual será a nota final de licenciatura com base nos testes de aptidão, ou seja, com base nos testes de entrada da universidade, da idade e do seu QI? Então são perguntas desse género, porque estes tipos de modelos têm uma grande vantagem, que é, se existirem, então se não aparecerem se aparecer um novo sujeito, em que eu sei qual é o teste de aptidão que ele teve, qual é a sua idade e qual é o seu QI, eu consigo então avaliar qual será a sua performance universitária. Claro que até agora, até hoje, estes modelos existentes aqui ainda não são suficientemente bons. Portanto, não é o facto da nota de entrada ser X ou Y não vai influenciar ou poderá não ser tão decisivo na nota final da licenciatura. Nas variáveis latentes, vamos supor que eu tinha um conjunto de itens, ou seja, eu tinha um conjunto de variáveis dependentes para medir a depressão. Será que estas variáveis têm todas um fator comum? São perguntas desse género que estamos a falar de variáveis latentes. Como eu tinha dito, técnicas como análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória ou análise de clusters não vão ser apresentados neste seminário. Finalmente, obteve-se a pontuação do coeficiente de inteligência de 100 crianças numa determinada idade. Será que os valores medidos estão de acordo com a literatura para esta faixa etária? São parâmetros, são geralmente testes relacionados com uma amostra, etc. Ou também, como aparece aqui muito, são testes auxiliares, como testes de ajustamento, saber se os dados têm ou não têm uma distribuição normal e coisas assim, ou uma outra distribuição. Portanto, são testes
mais relacionados com uma amostra. Então, começando com o bloco será que as diferenças são significativas? E esse livro apresentava uma série de flowcharts, no qual eu vou apresentar alguns deles, que então nós estamos aqui no start e o objetivo é chegar aqui às folhas. Portanto, quando a gente chegar aqui às folhas, vamos então encontrar o nome do teste estatístico. Quais são as perguntas que, de certa maneira, nós temos de saber responder? A primeira pergunta é: quantas condições é que nós temos? Dito de outra maneira, quantos grupos é que nós temos? Por exemplo, será que o batimento cardíaco é igual nos homens e nas mulheres? Então eu tenho dois grupos, homens versus mulheres. Será que o batimento cardíaco é igual antes ou depois de um curso de relaxamento? Eu tenho a condição antes e tenho a condição depois. Aquele exemplo que eu mostrei, que eu tinha três condições antes, depois da dieta e passado 6 meses, então quer dizer que eu já tenho 3 condições. Se eu tenho 3 condições, então eu vou utilizar uma nova. Isso será um outro fluxograma. Mas se eu tiver 2 condições, então a pergunta é: são amostras emparelhadas ou amostras independentes? São amostras independentes ou amostras emparelhadas? Se forem amostras independentes, quer dizer que os indivíduos que estão num grupo são diferentes dos indivíduos que estão no outro grupo. Por exemplo, homens versus mulheres é uma condição, é um problema clássico de amostras independentes. Porquê? Porque os sujeitos que estão num grupo não são os mesmos dos sujeitos que estão no outro grupo. Amostras emparelhadas, que muitas vezes o termo em inglês aparece como o termo related ou paired, quer dizer então que os indivíduos que estão no mesmo grupo, que estão numa determinada condição, são os mesmos que estão na outra condição. O exemplo clássico é um antes versus depois. Os sujeitos que estão no antes do tratamento, têm que ser obrigatoriamente os mesmos sujeitos que estão depois do tratamento. A outra pergunta que é feita é: qual é o nível de medida? E o nível de medida, nós falámos disto na aula número 1. Que tipo de níveis de medida é que vocês conhecem? Scale quer dizer quantitativo, ordinal é ordinal e nominal então é outro tipo de variável qualitativa. Nós vimos na aula número 1 que as variáveis qualitativas dividiam-se em 2 grandes grupos, nominais e ordinais. Então, se eu tiver variáveis quantitativas ou ordinais, então eu chego aos meus testes. Aqui o que falta aqui indicar é que o teste que está aqui é um teste paramétrico. Então, se é um teste paramétrico, só posso aplicar para variáveis quantitativas, como vamos ver nos próximos slides. Portanto, se for uma variável quantitativa paramétrica, então tem aqui o teste T de amostras independentes. Se as variáveis forem quantitativas não paramétricas, ou seja, que não têm distribuição normal, ou então variáveis ordinais, então o teste é o teste de Mann-Whitney. Descobrimos então qual é o teste correto. Agora, depois temos a conseguir saber calcular estes testes num software tipo Excel ou tipo SPSS. Se as variáveis forem nominais, ou seja, uma variável, neste caso nominais binárias, então eu tenho o teste de Q quadrado para proporções, ou então eu tenho o teste binomial para proporções. No caso de ter amostras emparelhadas, então tenho a mesma pergunta: que tipo de dados é que eu tenho? Se forem quantitativos, com distribuição normal, então tenho o teste T de amostras emparelhadas. Se forem ordinais, então tenho 2 testes não paramétricos. Tenho o teste Wilcoxon ou o teste de sinais. Também, se posso utilizar, sempre que eu aplico um paramétrico, eu posso aplicar um não paramétrico. Portanto, mesmo que eu tenha aplicado o teste T de amostras emparelhadas, nada me proíbe de eu calcular testes não paramétricos. Portanto, sempre que eu tenho um paramétrico, eu posso calcular um não paramétrico. O contrário já não é verdade. Se eu calcular um não paramétrico, então, se quiser calcular um paramétrico, tem que verificar as condições da normalidade, por exemplo, e se não for verificado, eu não posso fazer isso. Portanto, o teste T seria considerado inválido porque os pressupostos não estão cumpridos. Finalmente, se eu tiver uma variável nominal binária, então eu tenho um teste de amostras emparelhadas. Eu tenho o teste de McNemer. O teste de McNemer muitas vezes é dito o teste da mudança de opinião. Imagine a situação que eu estou a avaliar, por exemplo, esta turma, se gosta ou não de estatística, sim ou não, no início deste seminário. E no final deste seminário, eu estou a avaliar novamente. Gosta de estatística, sim ou não? E, portanto, de certa maneira, eu tenho os mesmos sujeitos, não esquecer que é amostras emparelhadas, em ambas as condições, num antes e num depois.
Só o que é que a variável dependente, a variável que está a ser medida, é uma variável que só tem zeros e uns, nominal, binário, só tem valores deste género. Vamos então ver aqui alguns exemplos. Para aplicar o teste paramétrico, eu tenho que ter duas condições, tem que ser uma variável quantitativa e tem que ter uma distribuição normal. Se devo utilizar um teste não paramétrico, sempre que não consigo demonstrar que tenho uma distribuição amostral conhecida, a distribuição da amostra é reduzida. Ou então, a variável medida é uma variável qualitativa, nominal ou ordinal. Se for uma variável qualitativa, só posso aplicar testes não paramétricos. E a razão é muito simples. Quando eu tenho um teste paramétrico, é baseado na média e no desvio padrão. Se eu tiver uma variável ordinal, posso calcular uma média e um desvio padrão? Se eu tiver uma variável nominal, posso calcular uma média e um desvio padrão? A resposta é não. Se eu tiver mais que duas condições, ou mais do que um fator em análise, então eu devo utilizar uma técnica chamada análise de variância, que aparece na literatura muitas vezes descrita como ANOVA. Vou apresentar aqui um gráfico relacionado com ANOVAs, um gráfico um flowchart simplificado. Se eu tiver mais que duas condições ou mais do que um fator, eu vou encostar aqui no start. Portanto, este flowchart é só para ANOVAs de um fator. Portanto, neste caso só tem um fator. Um fator, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos dois ou mais níveis associados. Vamos ver isso também nos próximos slides. A pergunta que eu faço é: amostras independentes ou amostras emparelhadas? O que é que são amostras independentes? Amostras independentes quer dizer que os sujeitos que estão num grupo são diferentes dos sujeitos que estão no grupo 2, que são sujeitos que estão diferentes no grupo 3. Amostras emparelhadas quer dizer então que é o mesmo sujeito que vai ser testado em várias condições diferentes. Então a seguir a pergunta é: que tipo de variáveis é que eu tenho? Se eu tenho uma variável quantitativa ordinal, vou ficar deste lado. Se eu tenho uma variável nominal, vou ficar deste lado. Se for uma variável quantitativa paramétrica, ou seja, que tenha os pressupostos verificados, eu posso aplicar então uma nova paramétrica de um fator. One way quer dizer um fator between subjects, portanto, entre os sujeitos são diferentes. Caso contrário, eu posso aplicar sempre um não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis. Se eu tiver uma variável nominal binária, então a única coisa que eu posso calcular é proporções. E, portanto, o teste aqui quadrado para proporções vai me permitir calcular ANOVAs desse género, ANOVAs de um fator para proporções. Se eu tiver aqui o tipo de dados, no caso de amostras de medidas repetidas, aqui já não se chama amostras emparelhadas, porque amostras emparelhadas quer dizer que são amostras aos pares, e neste caso eu posso ter 3, 4, 5 condições, portanto chama-se aqui, este related está associado para medidas repetidas. Se eu tiver o caso paramétrico, eu vou ter aquilo que é chamado one-way ANOVA, a ANOVA de um fator, within subjects, quer dizer que são os mesmos sujeitos. Caso contrário, tenho um teste não paramétrico, que é o teste de Friedman. Se a variável for nominal, então tenho o teste de Kidd-Cochran. Este Kidd-Cochran é essencialmente a generalização do teste de McNeil. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Uma ANOVA de um fator de amostras independentes. Um estudo dividiu 150 sujeitos em 3 grupos. Portanto, os grupos que estão no grupo 1 são diferentes do grupo 2, são diferentes do grupo 3. Mediante o seu peso, baixo, médio, alto. Portanto, o fator é o peso, em que tem 3 níveis, baixo, médio, alto. A variável dependente vai ser, neste caso, então, a frequência cardíaca. Portanto, seria uma ANOVA de um fator. O fator é aquilo que é comum a todos os níveis. O que era comum a todos os níveis era o fator peso e, portanto, teríamos uma ANOVA de um fator. No caso de termos, no segundo exemplo, vamos ter uma ANOVA de 2 fatores. Porquê? Porque dividiu-se 150 sujeitos em 3 grupos mediante o seu peso: normal, excesso, mórbido. Portanto, o fator peso é dividido nestes 3 níveis. Portanto, não se esqueçam que um fator tem que ter pelo menos mais do que duas ou mais condições. E tem aqui o fator género, masculino e feminino. Então, quando eu tenho uma ANOVA deste género, eu vou estudar fator por fator e vou colocar assim em questão. O fator peso é de amostras independentes ou medidas repetidas? Então reparem, um sujeito só tem um peso normal, ou excesso, ou mórbido, só pode pertencer a um destes 3 grupos. Portanto, como os sujeitos são diferentes,
então são amostras independentes. E o fator género? O fator género, não há dúvida que um indivíduo ou é masculino ou é feminino. Não pode ser simultaneamente os dois. E, portanto, neste caso aqui, então, também seria um fator de amostras independentes. Então, eu tenho um fator de amostras independentes, outro fator de amostras independentes. Tenho uma ANOVA de 2 fatores de amostras independentes. A variável dependente é a frequência cardíaca. Vamos então ver o próximo exemplo. E o próximo exemplo diz que eu tenho um estudo de 30 sujeitos que controlou o peso em 3 diferentes ocasiões. No início do estudo, no fim do estudo e no follow-up. Muitas vezes um follow-up é utilizado para verificar se o efeito do tratamento é duradouro ao longo do tempo. Portanto, se o efeito, se depois a pessoa, quando terminou o tratamento, se esse tratamento é garantido ao longo do tempo. E temos aqui um segundo fator, género. Então, neste caso, o fator peso, que tem 3 níveis, início, fim e follow-up, é de amostras independentes ou de medidas repetidas. Se repararem, terão que ser sempre os mesmos sujeitos medidos no início, no fim e no follow-up. Então, este fator peso é de medidas repetidas. E o fator género? Neste caso, o fator género é de amostras independentes. E, portanto, quando eu tenho um fator de amostras independentes e um fator de medidas repetidas, eu vou chamar uma ANOVA mista. De seguida, mediu-se a frequência cardíaca. E, portanto, então, neste caso, tinha uma ANOVA de 2 fatores mista. Vamos ver este próximo exemplo. Um estudo com 30 sujeitos, dividiu em 3 regimes alimentares, A, B e C, e 2 tipos de exercício, calmo e intenso, diferentes. Se eu parasse aqui, eu tinha uma ANOVA de 2 fatores, um regime alimentar e o outro tipo de exercício. Neste caso, então, o fator regime alimentar era de amostras independentes, porque está dito que os sujeitos foram divididos em 3 regimes alimentares, A, B e C. E o tipo de exercício, o indivíduo só consegue fazer exercício calmo ou intenso, portanto, outro fator de amostras independentes. Aparentemente, era uma ANOVA de 2 fatores de amostras independentes. Mas agora reparem na próxima frase. Todos os sujeitos passaram por todos os regimes alimentares e tipos de exercício. Não ao mesmo tempo, mas faseado no tempo. Os que estavam no regime alimentar A depois passaram para o B, os que estavam no B passaram para o C, os que estavam no C passaram para o A e assim sucessivamente. Os indivíduos do tipo de exercício calmo depois começaram a fazer tipo de exercício intenso e vice-versa. Quer dizer então que todos os indivíduos passaram por todos os momentos. E, portanto, quero dizer então que aquilo que inicialmente parecia uma ANOVA de 2 fatores de amostra independentes, como todos os indivíduos percorreram todas as condições, é uma ANOVA de 2 fatores de medidas repetidas. Passamos então para a questão de investigação número 2, que é saber se as variáveis estão ou não estão associadas, correlacionadas. Eu estou aqui no Start, então ele faz a seguinte pergunta. Que tipo de dados é que nós estamos a analisar? Quantitativos, será a correlação de Pearson. Se forem quantitativos ou ordinais, ou seja, serão as versões não paramétricas do teste de Pearson, é o teste de Spearman e o teste de Kendall-Tal. Se as variáveis forem nominais, então ainda tem aqui uma pergunta que tenho que responder. Quantas condições é que eu tenho? 2 é uma tabela do Q quadrado para tabelas de contingência, o teste do Q quadrado para tabelas de contingência. Mais do que 2 é uma análise logo linear. E, portanto, de certa maneira, para aplicar a correlação de Pearson, os pressupostos que eu tenho que garantir é que eles têm que ter uma distribuição normal e têm que ter um comportamento linear entre si. O que é um comportamento linear? É um comportamento que os dados indicam que pode ser aproximados por uma reta da forma y igual a x mais b. Portanto, os dados têm que estar dispostos de maneira que eu consiga imaginar uma reta que aproxima os pontos. Como é que eu vejo isso? Utilizo então um gráfico de dispersão para fazer isso. E, portanto, para aplicar o Pearson eu tenho que ter verificado estas duas condições. Geralmente as estatísticas de Kendall-Tal estão mais relacionadas com questões de fiabilidade ou concordância do que propriamente correlação, mas podem também ser utilizadas para correlação. Mas quando aparece nos artigos Kendall,
as estatísticas Kendall estão mais relacionadas a a questões relacionadas com fiabilidade ou concordância de avaliadores. Vamos então ver aqui alguns exemplos. Um estudo procurou uma relação de associação entre o peso e o álcool consumido diariamente. Existirá uma relação entre estas duas variáveis? Portanto, não pode ser a questão número 1, porque eu não posso fazer uma diferença entre variáveis tipo peso e o consumo do álcool. Logo aí não posso utilizar as questões número 1. Portanto, a única que eu posso utilizar é a questão número 2. Será que quando o peso aumenta, o álcool consumido diariamente também aumenta? Ou diminui? Ou não acontece nada? São os 3 tipos de resposta que acontece neste caso. Pediu-se a 2 juízes para classificarem 20 trabalhos realizados por alunos. Será que os juízes pontuam da mesma maneira? Isto é, será que quando um juiz diz que este trabalho é muito bom, o outro também diz que é muito bom? Então, nesse caso, utilizaríamos uma estatística do género Kendall. Finalmente, a associação entre variáveis nominais. Parece que um anticorpo parece estar associado a um determinado tecido muscular X. O investigador recolheu amostras de vários tipos de tecido, A, B, C, X, e testou se o anticorpo estava presente ou ausente. Será que existe uma relação entre o tipo de tecido A, B, C, e que tem que ser um X e não um D, e o anticorpo presente ou ausente? Dito de outra maneira, será que existe uma relação entre duas variáveis nominais? O anticorpo presente ou ausente é uma variável nominal binária. O tipo de tecido é uma variável nominal. Será que eu posso fazer isso? Será que existe uma relação de associação entre essas duas variáveis? Aqui, este tipo de perguntas podem ser também generalizadas para variáveis nominais, ordinais, com poucas categorias. 3, 4, 5 categorias no máximo. Também posso utilizar um teste de associação de variáveis, neste caso. Portanto, é um teste que simplesmente o que ele vai fazer é contagens. Portanto, enquanto nos outros é relativamente fácil perceber o que é que está a ser feito, aqui neste teste é um pouco mais diferente, é um pouco mais complicado porque eu tenho que utilizar uma tabela de contingência. E portanto, então eu vou-vos mostrar o que é que eu quero dizer com tabelas de contingência e também de tabelas de relações lineares. Portanto, vamos supor então que eu no caso da correlação, portanto, no caso da correlação, o que é que eu vou medir? No caso da correlação, eu vou medir então, eu tenho a minha variável quantitativa, tenho aqui o meu eixo do y, tenho aqui o meu eixo do x, portanto, tenho aqui o meu x que está aqui, tenho aqui o meu x, tenho aqui o meu y, portanto, duas variáveis. E o que pode acontecer é os meus dados estarem colocados na seguinte forma. Portanto, se os meus dados estiverem desta forma assim, eu posso imaginar uma relação linear, ou seja, uma reta que irá aproximar os valores desta forma que está aqui. Então, neste caso, quando o x aumenta, o y aumenta também. O outro caso que eu posso ter é o caso que, quando o x aumenta, o y diminui. Como é que os dados vão estar colocados nesse caso? Os dados, então, vão estar colocados desta forma assim. Desculpa, enganei. Os dados vão estar colocados de uma forma assim. Ou seja, agora era possível imaginar uma reta com declive negativo. Uma reta neste género que está aqui. Portanto, nesta situação, quando o x aumenta, o y diminui. O terceiro caso é quando o x aumenta, não acontece nada. Portanto, o y é uma constante. E, portanto, nesse caso, vocês podem dizer que x e y são independentes. Portanto, então, quando o terceiro caso, vou representar o terceiro caso, quando eu tenho o caso número 3,
Quando o x aumenta, o y não acontece nada. Não acontece nada no y. Então vai ser uma constante. Portanto, os meus dados irão estar desta forma aqui, assim. Portanto, os meus dados iriam estar espalhados sem nenhuma tendência, portanto, os meus dados iriam estar colocados desta forma, assim. E, portanto, neste caso aqui, eu posso dizer que x e y são independentes. Portanto, x e y são independentes. Neste caso aqui, eu vou dizer que x e y são dependentes. X e y são independentes. No caso da associação, naquele outro caso que nós falamos, no caso da associação de variáveis, então eu vou ter aquilo que é designado por uma tabela de contingência. Uma tabela de contingência é uma tabela de tipo Word que tem dupla entrada. Tem uma entrada assim e tem uma segunda entrada, uma entrada para as linhas e uma entrada para as colunas. Usando aquele exemplo que nós tínhamos visto, aqui iria pôr o tecido muscular, portanto aqui iria pôr o tecido muscular A, depois iria pôr aqui o valor B, depois iria colocar aqui o valor C e aqui iria colocar o valor do tecido X. Nas colunas iria pôr o anticorpo. Daqui eu iria colocar aqui, iria pôr então aqui o valor do tecido. Teria aqui colocar o tecido e aqui deste lado iria colocar então iria puxar aqui, então iria colocar aqui o anticorpo. O anticorpo está presente ou ausente e, portanto, eu vou colocar aqui ou está presente ou está ausente. Portanto, o que eu vou fazer é colocar aqui o valor do P e aqui colocar o valor do A. Então esta tabela que está aqui é uma tabela que, se eu quisesse pôr aqui as linhas, era uma tabela de contagens. Era uma tabela que iria contar, então, quantas vezes é que aparece o A, quantas vezes aparece o B, quantas vezes aparece o C, quantas vezes aparece o X, por anticorpo, ausente, ou presente ou ausente. E o que iria estar nesta tabela aqui, iria ser simplesmente contagens. A única coisa que iria estar nesta tabela eram contagens. E, portanto, de certa maneira, o único valor que eu vou colocar aqui é contagens. E só com base nas contagens, eu vou saber se existe ou não relação entre o tecido e o anticorpo. Portanto, chama-se isto aqui uma tabela de contingência. Chama-se então uma tabela de contingência. Tabela de contingência. Ok? E portanto, então, agora eu vou sair aqui do share e vou voltar então à aula que nós estávamos aqui a falar. Portanto, é assim que se faz então o teste de associação ou de concordância, ou melhor, um teste de correlação ou de associação entre variáveis, de uma forma muito simplificada. Quando falamos de modelo de previsão, eu quero saber então de que tipo é a minha variável target, de que tipo é o meu y. Então a pergunta é a variável que eu quero prever, a variável que eu quero fazer previsão.
Então a variável que eu quero fazer previsão pode ser qualitativa ou quantitativa. Se for quantitativa, eu vou perguntar quantos regressores é que eu tenho. Se tiver só dois, ou seja, uma variável dependente e uma variável independente, tem uma regressão linear simples. Mais do que dois, tem uma regressão linear múltipla. No caso de ter o valor qualitativo, então aparecem dois casos muito importantes. Um é o caso da regressão logística, quando a variável dependente é binária, 0 ou 1, ou então, se tiver tempo associado, tem uma análise de uma regressão do tipo análise de sobrevivência. Dito de outra maneira, se eu quiser distinguir o indivíduo que atinge o endpoint, ou seja, por exemplo, se passou num teste ao fim de uma semana, daqueles que atingem ao final do mês, daqueles que atingem ao final do ano, ou aqueles que não conseguem atingir o endpoint. Se eu tiver a variável de tempo medida, se o tempo de cada sujeito é diferente de cada um, ou seja, cada sujeito tem um tempo diferente para atingir o endpoint, pode ser, por exemplo, a morte, pode ser então a recuperação total. Se diferenciar os indivíduos, então estou numa análise de sobrevivência. Se o tempo é fixo, se eu quero saber ao fim de um ano se o indivíduo fez ou não fez aquela prova, se o tempo é fixo, ou seja, não é medido, estou numa regressão logística binária. Aqui vale a pena voltar ao quadro só para explicar então o seguinte. No caso de uma regressão, no caso de estamos a falar de uma regressão ou de um modelo de previsão, eu vou ter um modelo da forma, então, YI, portanto o meu modelo Y vai ser igual a 1B0 mais B1 X1 até ao modelo da ordem mais BK XK. Em que o meu y é a variável dependente, em que o meu y é então a variável dependente e o meu xi, portanto o meu valor de x1, o meu valor de x1, x2, xk são as variáveis preditoras do modelo. São aquelas variáveis que eu quero utilizar na construção do modelo. Finalmente, falta só definir o que é o B0 e o B1. Portanto, falta só definir que os valores de BI, B0, B1, BK são os coeficientes do modelo. São os coeficientes a determinar no modelo. E, portanto, de certa maneira, nós temos estas três, a variável dependente, variáveis preditoras, coeficientes do modelo. Finalmente, dependendo do tipo de variável dependente, eu tenho modelos de previsão diferentes. Se a variável dependente for binária, zeros e uns, tem uma regressão logística. Se a variável dependente for binária, zeros e uns, mas tem uma variável auxiliar tempo, é uma análise de sobrevivência. Se a variável y for quantitativa, então provavelmente é uma regressão linear. E é assim então que eu sei qual é o tipo de modelo de regressão que eu estou a calcular. Portanto, voltando então à aula que nós estávamos a ver, temos aqui o diagrama, tudo vai depender de como é que a variável y é definida. Então, a variável target é a variável y. Se é qualitativa, se é quantitativa. E, portanto, estas variáveis são as definições que eu acabei de introduzir no quadro branco. E, portanto, podemos ter, se a variável dependente for quantitativa, temos uma regressão linear simples.
Se a variável dependente for qualitativa, temos uma regressão logística ou uma análise de sobrevivência se eu estiver a incluir o tempo. Claro que vocês podem perguntar, e se a variável dependente for ordinal? Se a variável dependente for ordinal, tem uma regressão ordinal. Portanto, eu estou aqui a falar das regressões mais usuais que vos podem aparecer. Quais são as mais usuais? Regressão linear, regressão logística e análise de sobrevivência são os três tipos de regressão que aparecem muitas vezes na literatura. Claro que há todo, aqui está de uma forma muito simplificada, claro que eu podia ter regressão de Poisson, podia ter regressão logística, multinomial, podia ter regressão ordinal, podia ter regressão gamma, portanto, podia aqui ter muitas outras diferentes. Mas estas três são as principais que aparecem na literatura. Vamos ver um exemplo para uma regressão múltipla. Um estudo procura um modelo de previsão para um determinado endpoint, frequência cardíaca, é uma variável que é quantitativa, e um conjunto de biomarcadores fisiológicos. São então os meus preditores. Será que é possível estabelecer um modelo de previsão? Então, sabendo que a variável dependente é quantitativa, então eu podia definir um modelo de regressão múltipla, linear múltipla. Um estudo tenta prever se a admissão de um licenciado sim ou não, portanto uma variável dependente binária, numa determinada instituição depende de um conjunto de fatores, como a média final do curso, o seu QI, atividades curriculares, atividades extracurriculares. Quais são as variáveis mais relevantes para a previsão? São estas as respostas que o modelo de previsão dá. Neste caso, a variável dependente era binária. Se é uma variável dependente binária e não há tempo associado, regressão logística binária. Numa análise de sobrevivência, seria um exemplo deste género. Num estudo, mediu-se o tempo de sobrevivência de pacientes que estavam no programa experimental em dois grupos, controle e experimental. A variável dependente é se sobreviveu ao fim de um ano de seguimento, sim ou não. Que fatores mais influenciaram nos resultados? Apesar da variável dependente ser uma variável binária, eu vou ter uma segunda variável auxiliar, tempo, para diferenciar os indivíduos que atingiram o endpoint ao fim do mês, ao fim de 6 meses, ao fim de um ano. Potencialmente, ao fim de um ano, pode não ter atingido o endpoint. Então, será aquilo que é designado na literatura por um dado censurado. Para terminar, então, testes sobre uma amostra. Portanto, testes sobre uma amostra é, como eu tinha dito, essencialmente testes muitas vezes auxiliares, ou então testes que procuram avaliar se a amostra pertence ou não a uma determinada população. E, portanto, estamos aqui no start. E a pergunta que é feita aqui é: qual é o objetivo do teste? E, portanto, aqui isto tem apenas dois ramos, está de uma forma um bocadinho simplificada. Deste lado tem os testes de ajustamento e deste lado tenho testes baseados na população. Nos testes de ajustamento, ele pergunta: que tipo de dados é que vocês têm? Dados quantitativos ou dados nominais? Se forem dados quantitativos, vocês podem aplicar o teste KS. Se forem dados nominais, vocês podem aplicar o teste binomial ou o teste Q quadrado de ajustamento. Portanto, o teste Q quadrado aparece muitas vezes e de maneiras diferentes. No caso de vocês quererem encontrar valores populacionais, então podem utilizar o teste de T de uma amostra, podem calcular intervalos de confiança. Aqui não está indicado quais são os testes não paramétricos de uma amostra, que era o teste de Wilcoxon, o teste dos sinais de Wilcoxon, peço desculpa, o teste de Wilcoxon e o teste dos sinais, assim é que está correto. E, portanto, eu posso então perguntar que tipo de dados é que, qual é o objetivo do teste. Testes de ajustamento, em inglês a palavra utilizada é goodness of fit, permitem avaliar se uma distribuição amostral é próxima de uma distribuição teórica conhecida. Então eu posso querer saber se os dados têm ou não têm distribuição normal. E posso utilizar o teste KS, Kolmogorov-Smirnov, ou o teste Shapiro-Wilk, teste SW. Geralmente, como vem descrito na literatura, que o teste Shapiro-Wilk pode ser utilizado para amostras inferiores a n igual a 30. Inferiores a 30. Corretamente, vocês podem aplicar os dois testes. O que aparece na literatura é que o teste Shapiro-Wilk é preferível ao teste KS. Não quer dizer que o teste KS esteja errado. Para dimensões muito elevadas, para n igual a superiores a 100,
ou superiores a 60, em muitos casos, ou 80, depende para dimensões grandes. Os testes de ajustamento não são muito indicados para a sua utilização. Porquê? Porque o H0 num teste de ajustamento é os dados seguem distribuição normal, hipótese alternativa, H1, os dados não seguem distribuição normal. E nós vimos, quando falamos da dimensão da amostra, quando a dimensão da amostra é muito grande, os testes têm tendência para rejeitar H0. Qualquer diferençazinha é significativa. E o mesmo acontece nestes testes. Se eu tiver uma amostra muito grande, mesmo que eu tenha gerado dados com distribuição normal, o teste, se a amostra for muito grande, o teste tem tendência a rejeitar H0. Tem tendência a dizer que os dados não têm distribuição normal. Mesmo sabendo eu que tem, porque fui eu que gerei os dados com uma determinada, com a distribuição normal. Quando isso acontece, estes testes devem ser substituídos ou complementados com um gráfico chamado KK-plot. Este gráfico KK-plot é representado, tem aqui uma linha que representa a distribuição teórica, portanto a distribuição normal teórica, e os círculos que representam a distribuição amostral. Se os meus círculos andarem à volta da linha, ou muito próximos da linha, quer dizer que a minha amostra está próxima desta distribuição teórica. Quer dizer então que os meus dados seguem distribuição normal. E assim então eu consigo ver de uma forma gráfica, ou consigo indicar se os meus dados seguem ou não seguem uma distribuição teórica. Portanto, estes KK-plots podem ser utilizados para muitos outros tipos de distribuição. É claro que na área da estatística há uma distribuição que tem muita importância, que é a distribuição normal. Talvez a segunda distribuição mais importante é a distribuição do Q quadrado, porque aparece muitas vezes associada a variáveis qualitativas. Finalmente, posso fazer inferências sobre uma população, quando é útil saber se um determinado valor normativo é ou não rejeitado com base na amostra obtida. Por exemplo, se numa base de dados com 15.000 amostras de uma determinada população, obteve-se os valores normativos dessa população, isto é, os valores que são considerados normais para essa população. Num segundo estudo, pretende-se determinar se os valores normativos são ou não são confirmados na amostra recolhida. Portanto, eu recolhi uma amostra e quero saber se o valor normativo está ou não está refletido nessa amostra. Será uma boa maneira de tentar perceber se a minha amostra é próxima ou não da população. Quais são os testes que eu posso aplicar aqui? Os testes paramétricos é o teste T de student, baseado numa amostra, e então posso também utilizar testes não paramétricos. Ou seja, para cada teste paramétrico, que é baseado na média e no desvio padrão, posso utilizar um teste não paramétrico, que são testes que não são baseados na média. São muitas vezes baseados na mediana ou na forma da distribuição do grupo que eu estou a medir. Quais são esses testes? Como eu tinha dito anteriormente, pode ser o teste de sinais ou o teste de Wilcoxon. São testes baseados numa amostra. Para terminar, eu só queria falar num caso muito interessante, que é o caso de porque é que de facto o teste do Wilcoxon e o teste de sinais podem ser utilizados para testes de uma amostra. Na realidade, quando eu tenho testes de amostras emparelhadas, na realidade eu tenho duas condições, mas o teste é baseado apenas numa delas, é baseado na diferença delas. Dito de outra maneira, quando eu tenho um teste de amostras emparelhadas, eu tenho aqui a minha variável x, tenho aqui a minha variável x, tenho a minha variável y, tenho a minha variável y aqui, portanto, com o teste de amostras emparelhadas eu tenho então duas variáveis, tenho a minha variável x, tenho aqui a minha variável y, e na realidade os testes, depois nós iremos ver, na realidade os testes são baseados nos testes de amostras emparelhadas, portanto não esquecer que estou a falar numa situação de amostras emparelhadas.
estou a falar numa situação de amostras emparelhadas, o mesmo sujeito, como vocês viram, o mesmo sujeito é avaliado quer no X, quer no Y. Portanto, o mesmo sujeito, o sujeito 1, o sujeito 2, o sujeito 3, o sujeito N é avaliado nas duas condições, é avaliado no antes e no depois. Portanto, eu tenho aqui, para cada sujeito, eu tenho aqui duas medições. E assim sucessivamente pelos sujeitos todos. Na realidade, o que este teste faz, o teste de amostras emparelhadas, o que ele faz é calcular uma terceira variável, que é identificada como a variável das diferenças, que vai ser então a variável das diferenças, que vai ser o x menos o y. Vai ser o x menos o y. A minha variável das diferenças vai ser simplesmente o valor do x menos o valor do y. Portanto, então, de certa maneira, eu posso dizer que, se eu calcular as variáveis das diferenças, eu, na realidade, eu só tenho uma amostra. Portanto, x menos o y. De certa maneira, eu só tenho um valor, para cada sujeito eu tenho um valor das suas diferenças. Ok? E o teste estatístico, então, é baseado nas diferenças. Ou seja, na realidade, quando eu tenho um teste de amostras emparelhadas, o teste não tem duas condições, mas tem apenas a diferença das duas condições. Que então, de certa maneira, é o equivalente a dizer que, em vez de ter o teste tem duas condições, ou é um teste para duas condições, é na realidade um teste para uma condição. Só que no exemplo número 5, eu tenho a minha variável x. No caso das amostras emparelhadas, eu tenho a diferença de x menos y. Mas continua sempre a ser um teste para uma amostra. Só que neste caso a amostra é a diferença do x menos o y. E é sobre esta variável que os testes são calculados. É sobre esta variável que tem que ter a distribuição normal, por exemplo. E portanto é só para dar um bocadinho mais de pormenor sobre este teste de amostras emparelhadas e estes testes que são feitos apenas numa única amostra. Essencialmente acabam por ser os mesmos testes nos dois casos. E pronto, e com isto então terminamos a aula sobre a escolha do teste estatístico, como escolher o teste estatístico. Qualquer dúvida podem pôr nas caixas de comentário ou então mandar-me um e-mail ou durante as aulas que nós vamos ter. Obrigado então.